Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso entrevistado hoje é Diego Hora, ele que é gerente de doenças transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Ele acompanhou de perto toda a pandemia e fala sobre o fim da emergência sanitária, entre outros assuntos relacionados às doenças virais nessa época da quadra chuvosa, que podem ser confundidas devido à semelhança dos sintomas, confundidas com a Covid-19, melhor dizendo. Diego, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu te pergunto, o fim da emergência sanitária, ela se coloca como uma nova fase, né, uma revisão dos planos contra a Covid-19. Como a gente pode entender na prática esse fim da emergência sanitária? Boa tarde, boa tarde a todos que assistem. Agradeço já o momento e a oportunidade. A gente chega num momento, a gente vem há 2 anos, né, em 3 anos, quase 3 anos, nesse confronto direto com a pandemia e com todas as questões que essa pandemia nos traz. E aí é chegado o momento em que a gente começa a monitorar a Covid-19, a gente tem o fim da decretação desse estado de emergência em saúde pública, de interesse internacional, né, porque a gente tem alguns critérios e aí a gente deixa de ter, mas isso não quer dizer que a pandemia acabou. Né? A gente continua fazendo monitoramento da doença, a gente continua fazendo a intensificação, busca ativa de casos, a gente está ali em constante busca, monitorando os serviços, monitorando as portas de entrada, para a gente entender até porque a gente tem outras doenças respiratórias, então a gente precisa, dentro desse escopo, de tudo que é respiratório, conseguir ali identificar outros agentes etiológicos para a gente conseguir fazer a intervenção oportuna naquele momento. Que intervenção poderia ser essa? Então, a gente vai pegar um sintomático respiratório, que é aquele que vai atender a definição de casos de síndrome gripal. Esse sintomático respiratório, ali a gente tem várias doenças. E dentro dessa síndrome gripal, a nossa primeira suspeita será sempre a Covid. A partir do momento que eu tenho o descarte da Covid, eu vou fazer pesquisa para outros vírus respiratórios. E aí eu vou ter um carro-chefe que tem importância epidemiológica dentro do nosso cenário, que é a influenza. É indiscutível, a gente tem aí uma campanha de influenza, né? Então a gente tem a circulação de influenza dentro do nosso território também. Então a gente já vai fazer a pesquisa, descartou-se Covid e a gente vai pesquisar a influenza. Além disso, a gente também vai fazer outras pesquisas para outros vírus respiratórios, metapneumovírus, rinovírus, a gente vai ter influenza A, influenza B, influenza não subtipada. Rotavírus também? Rotavírus é uma doença que também é um vírus, mas não está dentro dos vírus respiratórios, né? Uma outra doença que vai estar dentro do aparelho digestivo, fazendo outras... Mas tem aparecido muitos casos, né, ultimamente. De rotavírus, a gente também faz esse monitoramento de forma sentinela, porque a gente tem alguns tipos de vigilância, né? A vigilância das doenças respiratórias é uma vigilância sentinela, assim como também a Covid. E aí, na Covid-19 em específico e no rotavírus, elas são parecidas na forma de se fazer vigilância, ou seja, eu tenho unidades específicas fazendo monitoramento de casos, mas eu tenho na Covid-19, eu tenho uma doença que extrapola limites globais, a emergência em saúde pública se constitui, eu tenho interesses sanitários ali que são colocados entre países, eu tenho a questão de rotas, de malha viária, então eu tenho todo esse processo. E por isso que a Covid-19 se constitui essa emergência de saúde pública pelo forte impacto e poder que ela tem de morbidade, mortalidade e todas essas questões. E aí, nas questões específicas do rotavírus, a gente tem uma vacina, né? É importante que a gente tenha uma vacina implantada, que é ofertada para uma faixa etária, que são essas crianças. Então, a gente
tem essa vacina disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 102 municípios alagoanos. Então, isso é importante. A vacina está disponível, as crianças precisam ser vacinadas, a gente tem baixas coberturas vacinais em decorrência da pandemia, então é mais uma coisa que a gente tem feito junto aos municípios para tentar aumentar a cobertura vacinal das vacinas hoje. Então, é mais uma forma aí da gente tentar trabalhar junto aos municípios para a gente tentar, além do rotavírus, as outras doenças também, que aí a gente consegue melhorar a cobertura vacinal e diminuir algumas doenças prevalentes da infância, principalmente as infecciosas e parasitárias. Pois é, você falou na parceria com os municípios. Aí eu pergunto, não especificamente sobre a parceria, mas sobre a ideia que a população tem, voltando a essa questão do fim da emergência sanitária para a Covid-19, a sensação é de que grande parte da população acha que não precisa mais usar máscara, que não precisa mais ter os cuidados, já que está liberado, né? Mas a pandemia, como você falou, ela não acabou. Ela está numa situação de controle, passando para digamos assim, um período de transição para uma condição endêmica. Seria isso? Isso. A gente começa a olhar a pandemia com uma outra perspectiva, né? A gente começa a olhar ela agora como uma doença que ela vai ocorrer dentro de períodos sazonais, dentro do que a gente espera. Então, a gente já construiu um banco de 2020, a gente constrói um banco de 2021. Então, com esses 2 anos, a gente já vai fazer projeções e saber o que esperar para 2022. Dito isto, é importante que a emergência em saúde pública, dentro da sua magnitude, com seu poder e sua escala de mortalidade, de poder de infecção do vírus, e tudo isso a gente tem uma diminuição, mas eu retorno a dizer que a gente não acaba com a pandemia. A pandemia, a doença, ela continua, o monitoramento da doença, ele continua sendo feito, os exames, eles continuam sendo feitos, e aí, mais importante do que tudo a gente tem, de fato, a decretação de facultar ao cidadão o uso de máscara, mas a gente sabe que da importância do uso de máscara, em especial em locais fechados, em que há pouca circulação de pessoas. Então, ele é facultado, né? E aí, em ambientes onde há uma circulação de ar ambiente, a gente vê isso da população, mas a gente reforça que dentro de locais onde há a circulação de muitas pessoas e onde não há a circulação de um ar ambiente, é importante ainda o uso de máscara nesses locais, até para que a gente consiga evitar não só Covid, mas a gente consegue ali também fazer a quebra de barreira de cadeia de transmissão de outras doenças respiratórias e de outras doenças infecciosas e parasitárias. Eu acho interessante digamos assim, essa pouca compreensão sobre a importância da máscara em ambientes fechados para quem está gripada, alguém que tem uma doença contagiosa ou que esteja com as suas defesas baixas e seja necessário se proteger mais. Isso é muito comum, sobretudo em países asiáticos, né? Se observar, você pode observar em qualquer lugar onde haja esse entendimento de que a máscara ela não está só colocada para a Covid, mas para qualquer tipo de doença que inclua essa condição de alto poder de contaminação, não é? A Covid, de uma certa forma, ela trouxe várias reflexões. E aí, uma das grandes reflexões, possivelmente, que a Covid nos traz é sobre a importância do uso de máscara, a princípio, para evitar a contaminação de Covid. E aí, a gente começa a fazer a reflexão de que a máscara, ela não evita só Covid, ela vai começar a evitar também outras doenças e aí é bem importante a questão cultural. A gente tem uma cultura dos países asiáticos que já trazem esse uso de máscara de uma forma muito mais comum, a gente já consegue visualizar Metrô, isso. em qualquer ambiente, na rua. A gente consegue ver isso nos filmes, em documentários, quando a gente sempre vê algo ali do continente asiático, a gente já vê isso é muito comum.
Talvez pela nossa posição geográfica, pelo Brasil sendo um país de clima tropical, mais quente, tem todas essas questões culturais envolvidas, não é uma cultura do povo brasileiro, mas é mais uma reflexão que a Covid nos traz enquanto potencial e poder de doença infecciosa. E aí a gente traz e pega esse exemplo da Covid e começa a trazer para as nossas outras realidades, as nossas outras doenças infecciosas que circulam, que estão. E a gente tem tuberculose, a gente tem hanseníase, a gente tem todas as outras doenças que a gente costuma chamar de doenças negligenciadas, mas elas estão aí, né? Elas estão acontecendo, elas estão matando pessoas. Jamais, não é uma comparação, jamais numa escala como se vê na Covid, se viu na Covid, claro. Mas a gente tem outras doenças que podem ser evitadas pelo uso de máscara. Então isso é importante. E se proteger e proteger os outros também, né? As medidas que a gente costuma chamar de medidas não farmacológicas, né? Que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel. A lavagem das mãos, né? A princípio a gente costuma falar de lavagem das mãos, não é nada novo, né? É uma coisa que a gente já traz hábitos, isso, já também há muito saúde. tempo. Isso, a gente já traz isso há muito tempo. Trabalhando dentro das unidades básicas de saúde, trabalhando com as equipes de saúde da família, trabalhando na ponta, a gente já traz isso, né? As equipes de saúde da família já estão fazem isso. Percebe-se que passou a ser um rito, digamos assim, um ritual normal, as pessoas terem mais cuidado com a sua higiene, sobretudo com as mãos, depois desse episódio da pandemia? Isso, eu acho que como a gente nunca passou por um processo de pandemia, né? Nossa última grande pandemia foi a da febre da febre amarela. Da febre amarela, a gente teve uma grande, mas a gente também teve uma de varíola, também que foi grande. A gente teve outra que dizimou a população, eu acho que em 1910, 1917, que aí a gente tem a introdução de vacina e a gente tem um cenário que é chamado de a revolta da vacina. Eu vou tentar lembrar, mas eu também não consigo, me deu branco agora. Fugiu agora da minha memória. Mas talvez, como a gente não tenha passado por esse processo de ter presenciado uma pandemia, alguns costumes e hábitos, eles não eram tão arraigados dentro da nossa mente. E aí, a gente, dentro desse cenário, a gente passa por esse processo, né, de pandemia. Então, a gente precisa repensar todos os nossos costumes ali, o que é que a gente tem feito, o que é que a gente pode fazer para a gente não adoecer alguém. Porque a gente teve aquele cenário inicial de ficar em casa, né? Da gente fazer essa recomendação para as pessoas ficarem em casa. Mas a gente sabe que muita gente tinha que trabalhar porque precisava. E muita gente estava dentro trabalhando porque, por exemplo, eram profissionais de saúde. Então, essas pessoas voltavam para as suas casas. E aí, ao retornar para suas casas, o rito de entrar dentro das suas casas e de lavagem das mãos e das roupas e tudo isso começou a ter um impacto de mudança e a gente reflete isso hoje, como você coloca, dentro desse cenário hoje da população, lavando as mãos de forma cuidadosa, de forma mais cuidadosa, ao tossir, espirrar, né? Porque a gente via isso de uma forma muito comum. Antigamente a gente tinha Pois não. A gente tinha um hábito muito comum, que era o hábito de a gente trabalhar com a gripezinha, né? A gente, tô um pouquinho gripado, mas aí vou trabalhar. Hoje é uma coisa que a gente já vê uma mudança de postura aí do cenário, se eu estou resfriado, qualquer coisa que me remeta a um resfriado, eu já não vou trabalhar, porque eu estou com a síndrome gripal, então eu vou esperar a remissão desses sintomas para retornar ao trabalho. Os tempos do cólera, seria? Sim, não, a gente tem o cólera também, assim, de forma bem importante aqui em Alagoas, lá na década de 80, e no Brasil também a gente tem cólera, mas não era essa que eu estava, mas eu vou tentar lembrar. Até o segundo bloco iniciar. Vamos então para o nosso segundo bloco, nosso intervalo, e já o Frente a Frente está de volta.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Diego Hora, ele que é gerente de doenças transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde aqui em Alagoas, que acompanhou de perto toda a pandemia e fala sobre o fim da emergência sanitária, entre outros assuntos relacionados às doenças virais, nesta época da quadra chuvosa que nos atinge e que podem ser confundidas essas doenças com outras devido à semelhança dos sintomas. Bem, como a comunidade da saúde recebeu essa suspensão, né, esse fim da emergência sanitária no geral, como ela foi anunciada e o que significa para os trabalhadores da saúde ter estado na linha de frente e, digamos assim, ver a condução desse período de pandemia no país. Quando a gente vai trazer isso para nível federal, a nível de Ministério da Saúde, a gente começa a ter algumas crises existenciais. A gente começa a não ter direcionamento, a gente começa a não ter posicionamentos. E isso faz com que os governadores e secretários estaduais tomem a frente dessa pandemia e consigam fazer algumas coisas. E tomaram, de fato, tomaram, porque se não fosse ali os governadores e os secretários estaduais de saúde, a gente teria tido números bem piores. Prefeitos também. Prefeitos. A gente teria tido, assim, seria uma coisa de uma escala e de uma dimensão e proporção inimaginável. Se não tivesse tido algumas intervenções iniciativas próprias. Importantes. E aí, os profissionais estão nessa linha de frente, né? Uma linha de frente exaustiva, que demandou uma força de trabalho talvez jamais vista, porque você Estado tem, de guerra, né? Você tem profissionais, e você tem profissionais que estão dentro do serviço, que já estão há muito tempo dentro do serviço, dentro dos hospitais, que eram profissionais que estavam ali sendo, a princípio, também era um grupo de risco. Então, essas pessoas tinham que sair do serviço para ficar em casa. E aí, a gente tem outros profissionais mais novos substituindo essas pessoas, o que gera possivelmente um período muito curto para treinar, para capacitar, para que essas pessoas que estão chegando agora no serviço, ou recém-formadas, ou por necessidade de serviço, tiveram que mudar a sua, sair, por exemplo, de uma unidade básica para ir para um pronto atendimento, da noite para o dia, porque a emergência de saúde pública ela se constitui de uma forma muito rápida e orgânica e dinâmica, e a gente meio que entendendo aquele contexto ali naquele momento. E aí, a perspectiva que traz o governo federal com o fim da pandemia é o que a gente já esperava de fato, né? Quando a gente começa a comparar e a gente começa a monitorar os números. Mortes. A gente já começa, né, as variantes que já estavam circulando, a gente já percebia, não, a gente não teve grandes mutações, são as mesmas. A gente já começa a perceber isso, a gente já tinha uma previsão de que a gente entraria em 2022, de fato, com esse decréscimo de casos e de óbitos. Mas o problema é como o governo federal traz isso, né? Ele traz isso de uma forma que nos deixa totalmente sem espaço para fazer interlocuções com os municípios, que é o mais importante dentro de uma condução de pandemia e da pandemia de uma forma geral, e das doenças epidêmicas, enfim, de qualquer coisa, é justamente o diálogo com os municípios. Se a gente não consegue manter um diálogo com os municípios, a gente não consegue fazer intervenção de qualidade. E o que nisso pode estar
prejudicando ou como está fluindo essa parceria, essa comunicação com os municípios na prática? Na prática, a gente, enquanto governo estadual, a gente tem conseguido, junto aos municípios, ter boa interlocução técnica, então isso é importante, a gente consegue fazer capacitações, porque aí vem os períodos tenebrosos de não se conseguir reunir pessoas, mas a gente consegue fazer essas capacitações online, e aí a tecnologia ela vem para reforçar mais uma vez que nós precisávamos estar cada vez mais atrelados e sabendo e conhecendo esse papel importante das redes e de como isso funciona, esse papel tecnológico. Eu acho que não era muito uma realidade do serviço e do setor saúde, e aí passa a ser. E aí a gente tem esses profissionais sendo capacitados e esses municípios tendo o poder, dentro dos seus territórios, de fazer com que aquele usuário ele conseguisse dar entrada no serviço e o profissional que está lá na ponta, desde o município mais remoto até o mais próximo da capital, eles conseguissem fazer o atendimento desse usuário utilizando o mesmo nível de organização. Então a gente consegue colocar ali em todos os municípios, a gente começa a fazer essa capilarização e a gente tem os municípios trabalhando de forma igual, fazendo captação de forma igual, porque a gente precisava captar casos de forma oportuna para que a gente conseguisse fazer isolamento dessas famílias e dessas pessoas. A gente sabe foi um trabalho bem sucedido? Foi um trabalho bem sucedido. Acho que a gente teve uma carga de trabalho bem pesada, né? Eu acho que são dois setores que não pararam, foi o setor saúde e o pessoal que trabalha com comunicação, a imprensa não parou também, eu acho que redobrou, inclusive, a carga de trabalho, mas a gente conseguiu ter experiências exitosas em alguns municípios, em algumas unidades de saúde, e a gente conseguiu ter interferências positivas. Diego, nesse processo de quem ficou, quem não parou da área da saúde, durante a pandemia, no atendimento em UPA ou em hospitais públicos, notadamente os hospitais públicos, e Alagoas teve um componente diferenciado, né, porque em plena pandemia foram construídos mais hospitais. Muitos estados fizeram opção por hospitais de campanha, dentro daquela condição, não é, de recursos que recebia. Em Alagoas fez-se diferente, né? Criou-se hospitais aparelhados para receber as pessoas. Eu ainda pergunto sobre os profissionais. Que categoria, pode-se dizer assim, esteve na frente desse combate e sentiu mais esse trabalho? Certamente os enfermeiros, não? Possivelmente sim, possivelmente os enfermeiros. É a maior grande categoria profissional da saúde dentro de qualquer unidade de saúde, dentro de qualquer serviço. Sem sombra de dúvida, os profissionais enfermeiros, eles estão lá na ponta, no dia a dia, fazendo os cuidados básicos para que aquele serviço ele funcione de uma forma que a gente consiga gerir o espaço, acomodar o usuário, fazer com que esse usuário ele se sinta acolhido naquele momento onde ele não podia receber visita. Então era importante a equipe de enfermagem ali. Era o elo entre o paciente e a família, né? Isso, a equipe de enfermagem era bem importante. Mas a gente também percebe uma sobrecarga muito grande sobre as equipes que trabalhavam em UTI. Essa também era uma equipe que nos demandava, enquanto gestão estadual, demandar olhar diferente. Tanto para a equipe de enfermagem quanto para a equipe da UTI, que trabalhava com a UTI, porque estava lidando ali diretamente com mortes. Não que eles não lidassem, já na sua vivência e no seu dia a dia, mas eram números que eles já não tinham, né, no seu dia a dia. Foi pensado digamos assim, de relocamento de profissionais que estiveram permanentemente na linha de frente para esse período de transição da pandemia para uma situação mais controlada?
Gorete, essa parte, como eu trabalho com epidemiologia, então assim, eu não trabalho especificamente com RH. Essa parte fica mais com a Superintendência de Atenção à Saúde, que é as suas. Mas acredito que eles devem repensar nessa logística. Alguns hospitais, eles têm mudado já o seu perfil, né, de Covid, e já estão abrindo para atendimento de outras modalidades. Então, os hospitais, como você disse, foi um grande acerto do Estado, né? Que aí o Estado ele inaugura hospitais e abre leitos exclusivos Covid, o que é importante, o que deu para o Estado de Alagoas uma respirada, e a gente tem a condução da pandemia de forma bem tranquila, a gente não bem responsável, né? muito, Porque não se percebeu em nenhum momento alguém que deixou de ser vacinado porque não tinha como se vacinar ou de ser atendido. Né? E Alagoas, em nenhum momento da pandemia, Alagoas teve 100% da sua rede sobrecarregado com sua capacidade em 100%. Então, esse é um dos grandes acertos, eu acho, da condução da pandemia, sabe? A gente conseguir abrir leitos, a gente conseguir fazer o atendimento dessas pessoas, todas essas pessoas, elas entram no serviço e têm o atendimento no serviço. Então, esse é um grande acerto. Atendimento no Sistema Único de Saúde, por mais que ele seja, digamos assim, penalizado na redução, inclusive, de recursos, de investimento, mas ainda é a opção para todos, independentemente de condição econômica, né? Alagoas, né? A gente tem 90% da nossa população dependente única e exclusivamente do SUS. Então, assim, não existe saúde no território alagoano sem que não seja o SUS, né? A gente tem uma população apenas de 10% que conseguem ali fazer algum procedimento ou pagar, mas que em algum momento também precisarão do SUS para alguns procedimentos, porque apenas o SUS faz. Transplante, alguns tratamentos oncológicos, então eles serão sempre SUS. Então, o SUS, eu sou um militante do SUS, estou ali há alguns anos já, e é importante sobre o fortalecimento do SUS, né? Foi o SUS, foi o Sistema Único de Saúde que conseguiu dar resposta a essa pandemia. O Sistema Único de Saúde, com a sua expertise dos profissionais que estão inseridos dentro do Sistema Único de Saúde, ele começa a fomentar os serviços privados. Então, a gente tem os serviços privados vindo para o SUS, pegando a experiência do SUS e levando isso para os serviços privados, o que é bem importante. Os hospitais privados, Hospitais privados, laboratórios. Então, a gente tem os LACENs, que são as referências estaduais, e a gente tem os laboratórios privados vindo para dentro do LACEN, pegar a metodologia do LACEN, porque eles precisavam dar respostas também, né? Então, a gente tem ali o serviço, o Sistema Único de Saúde sendo um grande espelho para os serviços privados, e esses serviços privados retroalimentando o Sistema Único de Saúde com informação, e aí tem a Rede Nacional de Dados, então tudo isso vai desencadear uns processos importantes e que com certeza em algum tempo serão históricos, e a gente vai ter muita história para contar. Já são históricos, né? Bem, Diego, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem.
não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Diego Hora. Ele é enfermeiro e gerente de doenças transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, aqui em Alagoas, e acompanhou de perto todo o processo da pandemia. Portanto, ele fala sobre o fim da emergência, está nos falando sobre o fim da emergência sanitária, também de outros assuntos relacionados às doenças virais nessa época da quadra chuvosa, que normalmente são confundidas, não é? Com ou a Covid ou com outras, entre outras viroses, devido à semelhança dos sintomas. Diego, o que é mais comum de fazer essa confusão? A pessoa que é leiga, que sente um desconforto no corpo, uma dor de cabeça, ela, claro, os números da dengue já indicam que pode ser dengue, mas pode se enganar também, né? Pode. É importante esse olhar, e aí agora mais do que nunca. A gente vem num processo pandêmico importante que gera muitas incertezas e vai gerar ali algumas questões bem específicas, mas a gente começa agora a fazer a elevação do número de doenças transmitidas pelo Aedes, que a gente vai chamar de arboviroses. E aí é bem importante, a gente já começa a perceber um cenário de aumento, em especial para a dengue, mas também para a zika. E aí vale mais uma vez esse alerta da gente estar atento à zika, porque a gente sabe que no zika, e especificamente na gestante, a gente vai ter desfechos desfavoráveis, o que vai nos deixar com uma sobrecarga de serviço também bem pesada. Na questão da zika, quais são os sintomas mais evidentes? Então, na zika, aí é um grande problema, porque na zika a gente, o relato, né, da grande população e o que a gente percebe é que vai ter febrícula, ou seja, febre quase imperceptível. Na grande maioria das vezes a gente vai ter um prurido, que é popularmente chamando uma coceira, e algumas pintinhas no corpo, que a gente vai chamar isso também de exantema. Essas pintinhas no corpo com uma coceira, que tem uma evolução benigna, na sua grande maioria das vezes, ou seja, o curso da doença não vai ter grandes problemas, né? Não vai ter grandes problemas para uma pessoa normal, né? Normal que eu estou dizendo assim, para o homem, para a mulher que não está grávida, para a criança. Mas para a gestante em si, aí é onde a gente vai precisar ter esse olhar mais cuidadoso, né? Uma gestante com zika, a gente precisa monitorar essa gestante durante os 9 meses da gestação, fazer alguns exames específicos, né, de ultrassonografia. Então, essa parte é uma parte mais médica, né? Eu nem entro nessa parte. Minha parte é uma parte mais de epidemiologia, mas eu sei que os cuidados nesta mulher, eles são bem importantes, porque a gente vai ter o desfecho que é microcefalia. Então, o Brasil, ele é o país que faz esse primeiro relato, né, em 2015, 2016, de microcefalia associada à zika. Então, é importante. E a gente já começa a perceber agora a notificação de novos casos de zika e de dengue também. Então, dengue a gente já começa a perceber um aumento. Então, mais uma vez, a atenção. E aí é importante que nesses quadros de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, mais uma vez, a gente e os profissionais que estão dentro da atenção básica, eles estão munidos para fazer o diagnóstico desses casos, para fazer manejo clínico desses casos, até remissão de sintomas. Né? Pois é. Essas arboviroses, elas são contínuas, né? Elas, a cada ano, tem esse período da quadra chuvosa que faz explodir os casos, aumentar os casos, né? Eu perguntaria a você sobre, no caso da dengue, como ela tem se manifestado? É de uma forma mais leve, mais agressiva? Se há algum condicionamento humano que vai fazer a diferença sobre a gravidade ou não dos sintomas? Como isso se apresenta? O que a gente tem percebido a princípio de dengue é que ela tem se apresentado no seu curso que a gente já espera. As dores de cabeça, dor reto-orbitária, que é essa dor atrás dos olhos. A chikungunya vem mais atrelado com dores articulares,
mialgia, dor intensa muscular. Na grande maioria, ela tem as doenças que a gente já conhece, né, que são essas arboviroses, ela tem se apresentado de uma mesma forma. Mas, mais uma vez, a gente precisa reforçar. A gente vem de pessoas que tiveram Covid, de uma grande população que teve Covid. E a gente não sabe até que ponto uma doença, como dengue, por exemplo, numa pessoa que já vem de um quadro de sequelas e que sequela de mantendo Covid, sequelas, como será o comportamento da doença nestas pessoas. Então, mais Isso é uma algo a ser vez, observado e estudado também. mais uma vez, a gente já começa a fazer as perspectivas e panoramas, e dentro dessa epidemiologia, dentro de análise de dados, dentro desse mundo, a gente já começa a fazer algumas previsões. O que é que eu tenho de Covid associado a dengue, que houve piora? Então, assim, a gente já começa a perceber e a gente já quer entender. Será que vai ser pior? Será que vai ser melhor? Como será o comportamento? Então, essas são algumas perguntas que a gente vai responder daqui a alguns meses. Meses. Em relação à infraestrutura epidemiológica para dar respostas como essas, por exemplo. Como hoje o Estado está situado nessa questão da infraestrutura? Nas arboviroses em si, o usuário ele é atendido dentro de uma unidade básica de saúde. E a UPA, por exemplo? As portas de entrada, né? As UPAs, os prontos atendimentos, porque a gente tem UPA em 10 municípios do estado. E os outros 92, eles não vão ter UPA, mas todo município tem lá o seu... Unidade básica, né? Não, a gente vai chamar isso de pronto atendimento, que a gente tem a unidade básica funcionando de 8 às 17, e à noite sempre vai ter um médico ali, um enfermeiro fazendo plantão, né? Que não é necessariamente uma unidade básica, é um pronto atendimento para atender urgências, emergências, pequenas urgências. E aí, nessas unidades de pronto atendimento, é onde vai chegar, na sua grande maioria, os casos de arboviroses. Então, esses profissionais, hoje, eles estão munidos de informação, mas a gente também, além disso, está já prevendo agora para a próxima semana capacitação com os 102 municípios de médicos e enfermeiros de todos os municípios, para que a gente consiga fazer uma capacitação para profissionais médicos e enfermeiros sobre manejo, classificação, diagnóstico, porque a gente precisa... É simples, para quem já está há muito tempo, né, fazendo esse trabalho, para quem já está em atendimento, para quem já está numa unidade básica de saúde. Porque você tem lá um checklist que você vai botando sim, não, sim, não, sim, não, e ali no final você vai dizer se é um caso grave, se é um caso leve, se é um caso moderado. Com o grave, você vai fazer o quê? Você vai mandar para um serviço. Com o leve, você vai mandar para casa. Todos os encaminhamentos. Já vem, é meio que uma receitinha de bolo que a gente tem já pronto, pela vivência, pela prática, de medidas, né? Pela vivência, pela prática. Então, isso já está muito comum dentro da nossa prática. Mas a gente tem, com a Covid, a gente tem a inserção de novos profissionais, né? E aí isso é importante. A gente vai fazer essa rodada de capacitações com esses novos profissionais para que eles também consigam fazer a classificação dos casos, para que eles consigam fazer manejo adequado dentro da... Porque um paciente ele não precisa sair de um município como Satuba, que é bem perto, para vir para Maceió por conta de dengue, por exemplo. Porque ele vai fazer a reidratação lá no seu município, um soro. Então ele toma lá, né? Então, são algumas coisas assim que todos os municípios hoje têm infraestrutura, capacidade, autonomia para fazer o atendimento dos pacientes. A epidemiologia trabalha com informações, com números, com dados. E, nesse sentido, qual a importância da população, por exemplo, que é acometida por sintomas que ela não consegue identificar, procure de imediato uma unidade de saúde, um pronto atendimento, uma UPA, que é essa porta inicial de entrada no sistema, para informar sobre essa possível contaminação por vírus, por essas arboviroses. Então, é bem importante. A epidemiologia, né, a gente vai tratar com os números, para desses números transformarem em ação, e essa ação se traduz lá na ponta com informação. E aí a gente consegue orientar essa população
numa outra linguagem, né, numa linguagem que seja mais popular, que a gente consiga falar diretamente, porque a gente vai falar com a população de uma forma geral, né? E assim, como a gente tem uma boa cobertura hoje de equipes de saúde da família, no território alagoano... Na capital também? Exceto a capital. Infelizmente, né? Exceto a capital, mas nos outros municípios a gente tem boa cobertura de saúde da família, então a gente fala para essas equipes de saúde da família, para que essas equipes de saúde da família consigam fazer educação em saúde, e essa educação em saúde traduz uma boa realidade na ponta. Sobretudo para as pessoas que não procuram o sistema, acha que em casa pode resolver o programa Saúde da Família, já cumpre, já fecha essa lacuna, né? Isso, então, o programa Saúde da Família é uma estratégia que é diferenciada, né? Que é assim, quando o usuário ele não procura, ele vai na casa do usuário. Então é bem importante essa estratégia. É um trabalho que a gente chama de um trabalho de busca ativa, de ir buscar, de ir na casa, de ver como a pessoa está. Então é bem importante. O trabalho da estratégia de saúde da família hoje é um dos trabalhos mais importantes dentro do serviço do Sistema Único de Saúde, como grande ordenador do SUS. Pela experiência, essas capacitações, elas são ministradas, digamos, numa semana, e a partir de quando já começa a colocar em prática esses ensinamentos, essas novas deliberações? As capacitações elas são feitas em um dia, né? Porque as capacitações ela é falada para um público de um público específico para um público específico. Então a CESAL ela se articula ali com o Corém, com o CRM, para que esses profissionais eles sejam munidos por profissionais e por seus pares. E aí no outro dia a gente já começa a ter reflexo dessas capacitações, fazendo captação oportuna de casos. Então é importante, porque aí a gente já começa, se a gente já tinha um número, a partir do momento que a gente faz essa capacitação, a gente reativa a memória desses profissionais e a gente já começa a ver no outro dia. E para os profissionais que estão atuando no Sistema Único de Saúde, a importância de ter novos conhecimentos, isso mobiliza também, dá uma injeção de ânimo nos profissionais? Sim, sim. É um momento importante, eu acho que um dos grandes momentos desse contexto dentro do setor saúde é aprender. Né? A gente está em constante aprendizado, a gente aprendeu, por exemplo, chikungunya de um jeito e a gente vai mudando chikungunya, até hoje a gente aprende sobre, né? Até hoje a gente aprende sobre chikungunya, porque dizia-se lá no início que chikungunya não matava, depois aí começam a morrer algumas pessoas com chikungunya, mesmo que pontuais, então a gente diz, epa, já não é tão como a gente aprendeu. Mas a gente começa dentro desse panorama de levar o conhecimento, a gente faz mais um papel que é do Sistema Único de Saúde, né? Que é fazer educação em saúde também com os profissionais. Fazer educação em saúde com a comunidade e fazer educação em saúde com seus pares. Pois bem, lamento informar que o nosso programa hoje chegou ao fim. Eu só tenho a agradecer a sua participação, Diego Hora, suas explicações sobre o trabalho valioso desses profissionais da saúde no combate às doenças endêmicas ou epidêmicas, digamos assim. Obrigada. Algumas considerações? Eu queria agradecer. Esse momento é rico. A gente consegue... A epidemiologia é uma área que não era tão vista, né? Eu acho que ela começa, depois da Covid, as pessoas começam a dar mais importância sobre os números, sobre como a gente tem algumas doenças importantes. Esse é um momento de monitoramento, esse é um momento de reflexão, esse é um momento de se pensar em outras doenças, infecciosas e parasitárias que continuam acontecendo no nosso território. É um momento de repensar algumas estratégias de saúde que não deram certo antes da pandemia e agora, depois de um período pandêmico, como a gente vai fazer que a gente programou e que não deu certo e que agora a gente vai ter que reprogramar com novas estratégias. Então é um momento de reflexão e de retrabalho e de repensar. Pois bem. Sempre Obrigada. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui no Frente a Frente, pela TV Assembleia.